Boa tarde, clientes da MD, aqui Pedro Deineca, hoje quinta-feira, 16 de março de 2023, muita coisa acontecendo no mercado, vamos trazer para vocês, primeiramente, algumas notícias aí que impactaram, estão impactando e podem impactar ainda o mercado de commodities agrícolas aí nessas próximas semanas. Depois voltaremos com maiores detalhes sobre tudo o que está acontecendo na situação do macro cenário, economia norte-americana, crise bancária por aqui, o Fed novamente praticando o seu capitalismo social, ou seja, a falta da gestão de risco, o risco irresponsável aqui pelos Estados Unidos não tem qualquer tipo de consequência, certo? Então, vocês erraram? Beleza, a gente vai entrar, vai aportar e vai ficar tudo bem. Bom, sarcasmo e brincadeiras à parte, vamos focar no nosso mercado, nosso querido mercado de commodities agrícolas. Bom, pessoal, primeiramente, vocês estão vendo aí acontecendo exatamente aquilo que a gente vinha alertando sobre no início do ano, mas principalmente ao longo do mês de fevereiro, quando o mercado ainda estava bastante focado na situação de seca na Argentina. A gente deixava muito claro que sim, a situação estava ficando cada vez pior na Argentina. De fato, a safra deve ficar em torno ali de 25 milhões de toneladas na Argentina, apesar de algumas chuvas estarem chegando por lá. Parece que finalmente o regime de chuvas está se normalizando por ali, mas pessoal, olha, aquela velha história de antes tarde do que nunca não está se aplicando para a Argentina nesse momento. Realmente o estrago maior já foi feito, da mesma forma que tivemos um estrago grande, infelizmente, no Rio Grande do Sul, aí mais um ano ali de laninha que realmente trouxe uma situação complicada para o Rio Grande do Sul. Eles devem colher bem mais do que colheram no ano passado, mas isso ainda vai impactar o tamanho total da safra brasileira, que tinha o potencial aí de 160 milhões de toneladas e deve ficar em torno de 150 milhões de toneladas, tá? Com o resto do Brasil, fora Rio Grande do Sul e algumas outras regiões, como o oeste do Paraná, ali no Parecis, com a soja que foi semeada mais cedo. Essas regiões também tiveram alguns problemas, mas produtividades, níveis fantásticos de produtividade sendo colhido por vocês aí em todo o Brasil, né? Então, primeiro a gente quer parabenizá-los pelo trabalho excelente que vocês continuam fazendo aí para alimentar não só o Brasil, mas o mundo, pessoal. Bom, então, a gente vinha falando, vem acontecendo exatamente o que a gente estava alertando em fevereiro, que era o seguinte, pessoal, como a produção brasileira consolidada, próximo ali aos 150 milhões de toneladas, a gente falava, se vai ser 147, se vai ser 153, não importa. É uma produção enorme, é uma produção recorde e a demanda hoje em dia não está em um nível que consegue comportar um crescimento tão forte aí de produção brasileira. Ou seja, mesmo com a quebra de 20, 25 milhões de toneladas na Argentina, nós temos aí uma relação de fundamentos, de oferta e demanda, que não justificava uma alta maior de preços, também levando em consideração que a Argentina não é um grande exportador de soja. Sim, claro, é um grande exportador de produtos da soja, até óleo de soja, farelo de soja, mas a nossa mensagem vinha sendo, pessoal, por favor, aproveitem esse pânico ou a euforia dos preços, né, subindo aí, precificando essa seca na Argentina, que de fato tinha que acontecer, mas a gente falava, preços dificilmente terão sustentabilidade acima de, não só próximo ali a 15,50, mas acima até de 15 dólares no curto prazo. Em março, com o avanço da colheita no Brasil e com o Brasil exportando cada vez mais, preços tendiam a cair. E é exatamente isso que está acontecendo, prêmios continuam despencando no Brasil, mostrando aí a entrada dessa safra recorde maravilhosa que estamos tendo por aí, mas que sim, traz esse tipo de consequência. Por isso alertávamos, pessoal, por favor, se tem vendas a fazer no curto prazo, façam aqui antes do final de fevereiro, aproveitem essa alta do mês de fevereiro, também é um mês sazonalmente mais favorável para preço de soja. Não fiquem expostos, porque em março os preços podem cair e estamos vendo exatamente isso, tá bom? Falando de preços, né, e também aí temos que aproveitar e falar dos fundos, né? O preço de milho também caiu, o preço de farelo deu uma recuada, mas agora à tarde tivemos uma outra atualização, tá, sobre a posição dos fundos. Ainda não estamos atualizados até a última semana, amanhã estaremos aí sim, atualizados até a última data possível. Lembrando, dizem que o CFTC foi hackeado, houve uma interrupção na transmissão de dados de posição de fundos e o mercado operou cego, digamos assim, por algumas semanas sem saber a posição exata dos fundos. Bom, hoje tivemos uma nova atualização, há menos de uma hora atrás aí, tá?
uma surpresa enorme, pessoal. Os fundos praticamente liquidaram toda a posição comprada de milho, que era próxima a 300 mil contratos há menos de 3 meses atrás. Então os fundos agora estão com uma posição praticamente zerada no milho, aí só em torno de 21 mil contratos comprados. Tá? Então isso é algo que chama a atenção, principalmente agora entrando no período de plantio nos Estados Unidos, e não tenho dúvida que teremos boatos aí, vamos ter atraso no plantio, etc. Então durante abril podemos ter uma certa recuperação nos preços, tá? Com esse tipo aí de especulação sobre o ritmo de plantio aqui nos Estados Unidos. Porém, a situação para o milho, acabei de olhar no clima aqui, as previsões climáticas semanais, indo até o final de abril, são favoráveis. Claro que não dá para confiar muito nas previsões semanais, tá? Mas fica difícil falar em altas sustentáveis no milho sem algum tipo de problema climático. E claro, nós não vamos torcer para ter um problema climático na safrinha do Brasil. Tomara que o Brasil coloque milho no mercado, mas por favor, tomem cuidado. Os fundos já começaram a liquidar, mas os produtores ainda não. O produtor brasileiro, o produtor americano ainda tem muito milho para vender. Olhem o gráfico que nós colocamos no resenha da semana passada e na capa do resenha dessa semana sobre o comportamento de manada, sobre o que pode acontecer quando todo mundo tenta sair de uma vez só pela saída de emergência. Optem pela saída da gestão de risco enquanto ainda há oportunidades no mercado. Agora, claro, também temos todo um ciclo de produção nos Estados Unidos. Pode dar seca por aqui, preços podem voltar a disparar, ainda é cedo para falar em preços despencando e ficando lá embaixo. E é por isso, tá? Não só essa situação dos fundos já terem liquidado boa parte da sua posição no milho, na soja eles ainda continuam bem comprados aí, acima de 120 mil contratos, mas o que mais preocupa é o farelo, pessoal. Eles ainda estão com uma posição recorde de compra, acima de 150 mil contratos, essa posição vai ser liquidada a algum ponto, principalmente se não houver problemas mais sérios aí climáticos aqui nos Estados Unidos. O farelo é o que pode trazer trazer a soja para baixo forte, tá? A partir aí de junho, início de julho, se não houver problemas climáticos mais sérios nos Estados Unidos. Então, por favor, saibam aproveitar qualquer tipo de repique que venha acontecer nos preços da soja aqui no curto e médio prazo, próximos 30, 60 dias, tá? E que, por sinal, pode acontecer sim. A gente também, ao mesmo tempo que falava que preços poderiam recuar em março, falar, pessoal, aproveita esses preços acima de 15 dólares, próximo a 15,50 no spot, preços aí acima de 13,50, próximos a 14 dólares para a safra nova, 24, né? Março, contrato março 24, tá? Em fevereiro. E explicávamos que os preços poderiam recuar rumo aos 13 para o contrato H24 e rumo aí aos 14,50, quem sabe um pouquinho ou menos até no contrato spot. A gente falava que também não era o momento do mercado simplesmente despencar agora, tá? Porque temos sim todo esse início de safra aqui nos Estados Unidos, relatório de estoques trimestrais e área de plantio agora no dia 31 de março. Então, por mais que preços de soja possam continuar caindo um pouco mais, até milho um pouquinho mais, a gente vê um limite aí de queda muito baixo nessas próximas semanas, tá? E o mercado querendo achar um certo sustento e podendo até tentar esboçar aí uma certa recuperação com algum papo de atraso no plantio durante abril. É ali que a gente tem que aproveitar e ficar de olho nas previsões e começar a entender como está a demanda, como estão as exportações brasileiras, como estão as exportações americanas, tá? E principalmente como se comporta o clima. Está se restabelecendo a umidade do solo aqui nos Estados Unidos? Qual é a previsão de plantio para final de abril e ao longo do mês de maio? Que é ali sim que importa. E se não houver preocupações maiores, ali temos que entrar fazendo também mais proteções para a safra 24, pessoal. Prestem muita atenção, tá bom? Vou ficar por aqui, tá? Então essa é a mensagem que a gente tinha a dar para vocês. Clima, previsões boas para a safrinha durante abril, vamos ver se isso se confirma. Fundos já liquidaram a posição de milho, quando que os produtores americanos e brasileiros vão escolher liquidar, né? Soja também, muito produtor brasileiro ainda com soja na mão, tá? O Brasil apenas está menos de 40% vendido na safra atual e menos de 10% vendido na safra 24, pessoal, muito cuidado, tá? Optem pela gestão de risco, prestem atenção nessas oportunidades, nos repiques técnicos e também com essa especulação sobre o clima que podem acontecer ao longo dessas próximas 2 a 6 semanas aí, para saber se é o momento ou não de entrar protegendo mais ou se há algum tipo de previsão de problemas climáticos nos Estados Unidos e aí sim dá para esperar um pouco mais. Tá joia? A gente volta com mais depois. Forte abraço a todos vocês. Pedro Deineca, MD Commodities.